stehen müssen. Quando saímos para nossa viagem anual de acampamento. Folhas rangiam sob nossos pés, sinalizando o início do outono. Aninhado entre altas cristas, o sereno lago no Ketlevu Campground nos chamava. Era para ser um fim de semana de camaradagem, uma tradição que eu passará a valorizar. Este ano, no entanto, o ar estava carregado de tensões não ditas. Minha esposa, Jenna, parecia estranhamente animada, seu riso um pouco alto demais, seus olhares para meu amigo Mark um pouco demorados demais. Não é o lugar perfeito, Tom, exclamou Jenna enquanto montávamos acampamento perto da beira d'água. O sol se punha, lançando tons dourados sobre o lago. Sim, é ótimo, respondi, tentando demonstrar entusiasmo. Eu não queria nada mais do que um retiro pacífico, esquecer os sussurros e as dúvidas que haviam se infiltrado em nosso casamento. À medida que o crepúsculo caía, Mark e os outros reuniam lenha para a fogueira, enquanto Jenna e eu desempacotávamos a comida. Ei, eu fiz seu prato favorito, espetos de frango e legumes, ela disse, me entregando um espeto com um sorriso que não chegava a seus olhos. Obrigado, murmurei, minha mente acelerada com momentos recentes de constrangimento e silêncios frios em casa. O jantar passou com risadas e histórias. O calor da fogueira pouco ajudou a acalmar o frio que eu sentia por dentro. Jenna sentou-se ao lado de Mark, seus lados tocando-se um pouco mais do que o necessário. Tentei me concentrar no crepitar do fogo e no canto das criaturas noturnas. Tom, você parece exausto, observou Mark, me passando uma caneca fumegante de chá. Beba, e isso vai te animar. Olhei a caneca com desconfiança, brincando para aliviar o clima. O que tem nisso, hein? Vocês estão tentando me derrubar com pílulas para dormir? Todos riram, um pouco alto demais, e eu bebi, o calor do chá acalmando meus nervos desgastados. Quando a noite se aprofundou, minhas pálpebras ficaram pesadas, as vozes ao meu redor se transformando em um murmúrio distante. Eu me recostei na cadeira, o mundo inclinando-se enquanto eu sucumbia a um sono inesperado. Acordei com o silêncio inquietante da floresta. A fogueira havia se reduzido a brasas. Esfregando os olhos, olhei para o relógio, 2 horas da manhã. O frio da noite mordia minha pele enquanto eu percebia que estava sozinho ao redor da fogueira quase apagada. O pânico me dominou enquanto eu me levantava, chamando Jenna. Mark? Nenhuma resposta. Cambaleei em direção às barracas, o chão irregular sob meus pés. A primeira barraca estava vazia. Com o coração acelerado, fui para a próxima. O zíper estava um pouco aberto, e eu o puxei para trás, a cena diante de mim congelando meu sangue. Jenna estava lá, não com Mark, mas com Steve, outro amigo. O choque da traição me prendeu ao chão enquanto a realidade da situação se desenrolava cruelmente diante dos meus olhos. Os olhos de Jenna encontraram os meus, arregalados de horror. Steve se atrapalhou, agarrando suas roupas. O que diabos, consegui dizer, minha voz uma mistura de raiva e descrença. Jenna começou a chorar, tentando se cobrir. Tom, eu. Deixe pra lá, interrompi, cortando-a, recuei, minha mente girando. As peças se encaixavam, seus olhares demorados, o riso exagerado, os comprimidos para dormir. Não era uma piada, era uma armadilha. Voltei furioso para o acampamento, sozinho. O frio da noite penetrou em meus ossos, mas era nada comparado ao gelo em meu coração. Quando o amanhecer chegou, eu sabia o que tinha que fazer. Essa traição não ficaria sem resposta. O fim de semana estava apenas começando, e eu já estava planejando como destruir as vidas daqueles que me enganaram. Essa viagem não era mais sobre camaradagem, era sobre vingança. A luz da manhã filtra-se pelas árvores, lançando longas sombras sobre o acampamento. O ar está fresco e nítido, mas a atmosfera entre nós é ainda mais fria. Mal dormi, minha mente repleta das imagens de traição e engano. Sentado ao lado dos restos da fogueira da noite passada, observo enquanto os outros começam a se mexer. Mark é o primeiro a se aproximar, sua testa franzida de preocupação. Tom, você sumiu ontem à noite. Está tudo bem? Lanço um olhar frio para ele, o gosto amargo das palavras afiado em minha língua. Oh,
Está tudo perfeito, não acha? Sua confusão parece genuína, mas agora não posso confiar em ninguém. Jenna sai de sua barraca, seus olhos vermelhos inchados, e Steve aparece logo atrás, com uma expressão igualmente desarrumada, evitando o contato visual. Sarah, a namorada de Mark, junta-se a nós, sua sensação de desconforto palpável enquanto sente a tensão no ar. Precisamos conversar, anuncio, me levantando para enfrentá-los. Minha voz está firme, minha determinação, inabalável. O que está acontecendo? Pergunta Sarah, olhando para nós com preocupação. Eu não meço palavras. Vi Jenna e Steve juntos ontem à noite. Aparentemente, meu chá não era apenas chá. O grupo se agita com a revelação. Jenna começa a chorar de novo, e Steve parece querer que o chão engula. Tom, Jenna começa, dando um passo em minha direção, mas levanto a mão para detê-la. Não, já ouvi o suficiente de você ontem à noite, digo com raiva. Mark balança a cabeça, a descrença estampada em seu rosto. Steve, cara, o que diabos você estava pensando? Sua voz é uma mistura de raiva e decepção. Eu não sei, simplesmente aconteceu, Steve balbucia, sua confiança usual desaparecida. Não simplesmente aconteceu, rebato, a raiva aumentando em minha voz. Vocês planejaram. Todos vocês devem ter sabido. Sarah, olhando entre as árvores e os rostos angustiados, dá um passo à frente. Eu não sabia de nada, Tom. Juro. Isso não está certo. Mark concorda, seu olhar fixo em Steve com desdém. Eu também não sabia de nada. Isso é uma bagunça, Steve. Uma grande bagunça. Enquanto as acusações voam, noto a bolsa de Jenna um pouco aberta e algo me chama a atenção, um pequeno frasco. Ando até lá e o pego. É um frasco de comprimidos para dormir. Segurando-o, sinto uma satisfação sombria ao ver o choque nos rostos de Jenna e Steve. Querem me explicar isso? Jenna engole em seco, sua fachada desmoronando. Tom, eu sinto muito. Eu pensei. Você pensou em me drogar? Me fazer de idiota? Minha voz é baixa, ameaçadora. Os outros olham horrorizados. A expressão de Sarah é de nojo, não direcionada a mim, mas a Jenna e Steve. Jenna, você precisa ir embora, diz Sarah firmemente. E você também, Steve. Isso não é apenas um simples erro. Vocês passaram dos limites. Mas para onde vamos? Jenna implora, sua voz quebrada. Dos limites. Menos aqui, diz Mark, reforçando a decisão de Sarah. Jenna e Steve empacotam suas coisas sob nossos olhares de reprovação. Enquanto eles vão embora, o ar parece ficar um pouco mais claro, embora o dano ainda permaneça. Preciso de um tempo sozinho, digo aos amigos restantes. Eles assentem, entendendo minha necessidade de espaço. Enquanto se dispersam, deixando-me ao lado das brasas esfriando da fogueira, reflito sobre os destroços do que eu acreditava ser uma amizade e um casamento sólidos. A traição corta fundo, mas ver Jenna e Steve se afastando me dá uma amarga sensação de satisfação. Este é apenas o começo da minha vingança. O restante do fim de semana está pela frente, e sei que o verdadeiro desafio está apenas começando. Eu preciso decidir o que vem a seguir, não apenas para eles, mas para mim. O acampamento está mais silencioso agora, a ausência de Jenna e Steve como um buraco aberto entre nós. Passo a manhã andando sozinho, o farfalhar das folhas sob meus pés em sincronia com o turbilhão no meu coração. Quando volto, Sarah e Mark estão esperando, seus rostos marcados por preocupação e curiosidade. Tom, precisamos falar sobre o que aconteceu, Mark começa, com um tom cauteloso. Isso é uma bagunça, todos nós estamos abalados, mas estamos aqui para você. Assinto, sentindo minha determinação se fortalecer. Eu aprecio isso. Mas eu não posso simplesmente deixar isso para lá. Não se trata apenas da traição. É sobre como seguir em frente. Sarah, sempre conciliadora, diz suavemente, o que você precisa de nós, Tom? Olho para eles, enquanto um plano começa a tomar forma na minha mente.
Eu preciso garantir que eles nunca façam isso com mais ninguém. Quero expô-los, garantir que suas reputações sofram tanto quanto me fizeram sofrer. Mark franze a testa, um toque de desconforto no olhar. Tem certeza disso? Vingança pode parecer boa agora, mas pode complicar as coisas ainda mais. Balanço a cabeça, decidido. Não é apenas vingança. É sobre justiça. E acho que sei como fazer isso. Curiosa, Sarah se inclina para ouvir. O que está pensando? Tem uma grande reunião no próximo fim de semana, certo? O churrasco anual da comunidade? Pergunto, e eles assentem. Quero fazer um brinde. Um brinde que todos vão lembrar. Onde vou revelar tudo sobre Jenna e Steve. Mark parece chocado. Quer humilhá-los publicamente? Sim, confirmo, o plano solidificando-se em minha mente. Mas preciso da ajuda de vocês. Preciso reunir evidências, mensagens, qualquer coisa que mostre quem eles realmente são. Sarah morde o lábio, hesitante. Isso é bem pesado, Tom. Mas, se você tem certeza, vamos te apoiar. Passamos o resto do dia planejando. Mark concorda em me ajudar a acessar as redes sociais de Steve, em busca de conversas comprometedoras. Sarah, embora hesitante, oferece-se para falar com algumas amigas de Jenna que possam compartilhar informações. Quando a noite cai, sentamos em volta de uma nova fogueira, nossos celulares e cadernos espalhados, reunindo cada pedaço de evidência. Mark consegue invadir o Facebook de Steve, encontrando mensagens não apenas com Jenna, mas com outras mulheres, pintando um retrato de um traidor serial. Consegui algo, Mark diz, segurando o celular com uma expressão sombria. Olhem isso. Ele me mostra uma sequência de mensagens entre Steve e outra garota, com planos explícitos e comprometedores. Eu assinto, com o coração pesado, mas a missão clara. Mostraremos isso, digo, apontando para as mensagens. No churrasco. Vamos deixar todos verem o verdadeiro Steve. E Jenna? Pergunta Sarah suavemente. Pego meu celular, mostrando-lhes uma série de mensagens de Jenna para a irmã dela, nas quais ela admite o caso e zomba da minha ingenuidade. Mostraremos essas também. Mark e Sarah trocam um olhar, o peso da nossa tarefa oscilando no ar. Isso vai mudar tudo, sussurra Sarah. Sim, concordo, olhando para o fogo. Vai. A noite avança, e continuamos com o trabalho. Planos como esse nascem da dor, mas acredito na sua necessidade. Justiça, mesmo que áspera e pessoal, deve ser feita. À medida que as estrelas começam a surgir no céu, sinto uma satisfação sombria. O churrasco será um dia de acerto de contas, e estou pronto. O dia do churrasco comunitário amanhece claro e brilhante, um contraste gritante com a tempestade que me consome por dentro. Enquanto me preparo para o que está por vir, meu coração bate com uma mistura de receio e determinação. Mark e Sarah me encontram cedo, os rostos refletindo a mesma firmeza. Estamos prontos, confirma Mark, segurando uma pasta cheia de evidências impressas. Tem certeza de que quer seguir com isso? Assinto, com a mandíbula cerrada. É agora ou nunca. O parque está movimentado quando chegamos, o cheiro de carne grelhada preenchendo o ar, risadas e música criando uma atmosfera festiva. Meu estômago se revira, não de fome, mas de antecipação. Jenna e Steve já estão lá, se misturando, rindo como se não tivessem uma preocupação no mundo. A visão deles me dá mais força para continuar. Conforme a tarde passa, a hora do brinde se aproxima. A multidão se reúne, copos nas mãos, esperando um discurso amigável. Subo ao microfone, segurando a pasta com as provas. Jenna me encara, uma sombra de incerteza passando por seu rosto. Senhoras e senhores, começo, minha voz firme e clara, gostaria de fazer um brinde à verdade e à lealdade, duas virtudes que alguns de nós prezamos, enquanto outros, infelizmente, não. A multidão fica em silêncio, sentindo a mudança de tom. O rosto de Jenna fica pálido. Estou aqui hoje, continuo, levantando a pasta, com mais do que palavras vazias.
Tenho provas de traições, de mentiras tão profundas que destruíram casamentos e amizades. Distribuo as provas, e fotos e mensagens, e entre a multidão. Suspiros e murmúrios se espalham pelo parque enquanto as pessoas leem. Jenna permanece congelada, os olhos arregalados de medo. Steve tenta pegar um papel, mas é contido por alguns dos presentes. Tom, por favor, Jenna começa, dando um passo à frente. Vamos conversar sobre isso em particular. Não há mais nada a discutir, digo friamente, virando-me para ela. A reação da multidão é mista, alguns chocados, outros acenando em aprovação pela minha revelação. No meio do caos, Sarah se aproxima, seu olhar expressando um misto de conflito. Tom, você fez o que queria, ela diz baixinho. Mas e agora? O que isso lhe traz? Olho ao redor, para os rostos espantados, para a dor nos olhos de Jenna, para a raiva nos de Steve. Encerramento, respondo. Mas, ao dizer isso, percebo o vazio dessa palavra. Quando o evento termina e as pessoas começam a se dispersar, um profundo vazio se instala dentro de mim. Jenna se aproxima, lágrimas escorrendo pelo rosto. Tom, eu sinto muito. Nunca quis que isso acontecesse assim. Guarde suas desculpas, interrompo. Acabou para nós. Para sempre. Ela acena com a cabeça, derrotada, e se afasta, sua partida marcando o fim do nosso passado compartilhado. Steve, igualmente derrotado, tenta captar meu olhar, mas me viro, incapaz de enfrentá-lo, sem saber se algum dia conseguirei. Mark e Sarah permanecem ali, seu apoio inabalável, mas incertos do que dizer. Você está bem? Pergunta Mark finalmente. Balanço a cabeça. Não sei. Achei que isso traria justiça. Mas não parece justiça. Parece perda. Sarah me oferece um sorriso triste. Às vezes, o preço da verdade é muito alto. Enquanto eles partem, fico sentado sozinho, o parque vazio ecoando o vazio dentro de mim. A verdade foi revelada, a justiça feita aos olhos de alguns, mas o custo foi alto. Amizades foram despedaçadas, o amor perdido, e tudo o que restou foram os fragmentos de uma vida que eu achava conhecer. Na quietude do que sobrou, reflito sobre o verdadeiro significado de justiça e se a vingança valeu o preço. A traição foi exposta, e nos separamos, não apenas por ódio ou traição, mas porque, às vezes, as verdades mais difíceis são aquelas que contamos a nós mesmos.